Profs! Para quem não me conhece, eu sou a professora Maria Rocha e eu ajudo professoras a conquistarem aprovação em concursos públicos na área educacional. Então, se você está chegando aqui agora, já me segue para você receber conteúdos, para a gente dialogar, né? Hoje é um dos meus momentos preferidos aqui, porque eu entrevisto as professoras que conseguiram a aprovação. E isso para mim é muito especial, porque eu sou uma pessoa da academia e a gente escuta muito isso, que é necessário dar visibilidade para as professoras, é necessário escutar as professoras e a gente deve falar, né, sobre o que é a docência pra gente, sobre o que significa ser professoras. Então é um momento muito rico, que eu fico muito feliz, assim, é muito gostoso conversar com as professoras, a gente empolga, dura um pouco mais. A minha ideia é sempre entrevistar as professoras, né, que estão sendo aprovadas usando o método PPC. Eu vou convidar agora a Kate, a aluna do PPC, e a gente vai ter um papo muito bom e eu espero que vocês fiquem aqui comigo para vocês aprenderem também as técnicas, né, que ela usou para conquistar essa aprovação. Olá! Ei, Que bom tê-la aqui, que felicidade. É muito bom ter vocês por aqui. Kate, a primeira pergunta que eu faço nesse quadro, antes da gente começar, é o seguinte: você foi aprovada em um concurso público usando o método do projeto Professora Conquistada? Vocês estão me ouvindo? Dá para ouvir? Porque eu não sei. Porque, gente, é a primeira vez que eu participo de live, tá? Então, tá muito emocionante pra mim. Eu entrei e, engraçado, já tinha iniciado o curso. E foi mais ou menos uns 3 meses, ó, bem pouco mesmo. Porque eu comprei o caderno primeiro. Não sei se o pessoal já sabia disso. Aí ela vendeu, a Maria vendeu o caderno separado. Um monte de gente pediu. E eu comprei esse caderno. Só que o caderno estava completo, só que só para mim não Uhum. bastava. Aí, quando foi em novembro, eu comprei o pacote todo. E aí foi aí que eu comecei a estudar. Só que já tinha rolado aulas ao vivo, né? Então o Uhum. pessoal já estava um pouco mais à frente do que eu. Mas mesmo assim, aí deu tudo certo, gente. Olha pra você ver, dia 24 fez um mês que eu tô como efetiva na escola, assim. Então, eu ainda nem recebi meu primeiro salário. Então, assim, tem muito pouco tempo. E foi maravilhoso, assim, todo o processo. Era isso que era para responder ou pode Não, continuar? pode ficar à vontade, que é bem livre, bem natural, assim, é para falar mesmo Uhum. sobre docência, né, para mostrar esse caminho. E a primeira uma das outras perguntas que eu faço é o seguinte: como que você chegou à docência? Como que você se torna professora? O que que significa a docência para você? Como que é a sua trajetória como professora? Então, e é muito curioso isso, porque a minha trajetória na área educacional tem pouco tempo, é 5 anos está fazendo agora. Por quê? Eu estudei quase 4 anos, chegava a 4 anos de economia. Uhum. Eu estudava economia. Só que aí depois eu descobri que não era isso. E eu fui lutando, querendo gostar do curso. E eu trabalhei na área, eu trabalhei em banco durante 2 anos, num banco muito bom. Só que não era, e eu não estava feliz com aquilo. Então, e é bem legal, porque e aí depois eu fui vendo e fazendo a gestão, assim, do que a prof sempre fala, né? Aquele lugar não me cabia, não era o meu espaço. E eu ter a oportunidade de perceber e poder mudar, foi aí eu fui voluntária num projeto, era para poder, eu dava aula, assim, de filosofia, eu contribuía na faculdade mesmo, para poder ajudar o pessoal que não tinha condições de pagar cursinho, porque eu também estudei a vida toda na escola pública. Então, eu era bolsista e eu era uma hora que eu tirava para poder contribuir. E aí eu falei, sim, eu gostei disso. E aí eu fui e troquei no ano de 2018, saí da economia mesmo, não fui na escola, não fui na faculdade, e fui para pedagogia, matriculei na mesma semana, e eu falei, é isso que eu quero. E aí, a partir do momento que eu descobri onde eu queria chegar, ficou muito mais fácil para mim, começou a fluir. Porque até então eu estava um pouco perdida no espaço, no universo, em relação a isso. E aí eu participei de um outro projeto que era na época do governo Pimentel, que era para tentar diminuir a erradicação do analfabetismo no estado de Minas. É um projeto chamado Sim Eu Posso, e eu fui convidada, e aí eu tive a oportunidade de trabalhar. E aí eu descobri mesmo que era esse espaço, só que eu contribuía como monitora de alfabetização, mas era para jovens e adultos. E eu queria era a área de criança Uhum. mesmo, eu descobri que era. E aí foi aí que eu continuei. Aí eu estudei, começava, e o meu curso foi EAD. Só que aí eu também precisei do Enem de novo para tentar e eu consegui o ProUni, porque eu acredito muito nisso, né? De Uhum. escola pública e da gente poder estudar sem pagar. E eu tive essa oportunidade, eu sou muito grata por isso. E aí começou a minha trajetória. E eu formei o ano passado, então quando eu estava no PPC, eu ainda estava estudando. Trabalhava 8 horas por dia. Fazia hora extra e eu não era paga por essa hora extra, porque a empresa ficava em cima. Uhum. E eu ainda
tinha que estudar para a faculdade e estudar para o PPC. Só que o PPC é tão maravilhoso, gente, é sério. Tanto é que eu renovei o meu pacote e eu vou renovar assim que acabar. Porque por mais que a gente tenha todos os PDFs que você pode salvar e Uhum. imprimir, mas aquela tá naquele espaço das aulas ao vivo, de saber que para mim é um evento, é sério. Eu me arrumava para esse espaço. Eu sabia que tinha que estudar. Eu me arrumava, porque esse era o momento. E eu sabia para onde eu queria chegar, então tá assim, as ferramentas eu consegui. Então eu vou me organizar, porque senão eu não ia conseguir fluir. Uhum. Então eu trabalhava 8 horas por dia, acordava cedo. E aí, eu acho que pra mim funcionou assim, eu acordava mais cedo, então eu estudava o PDF 30 minutos antes de começar a trabalhar. Uhum. Eu trabalhava 8 horas, então 7h30 eu sentava e lia o PDF. E fazia anotações. E na minha parede, que não dá pra ver, é cheia de post-it até hoje de anotações. Eu pegava o PDF, eu lia o PDF, que é muito bem. Ele não é que ele é muito resumido, mas ele te dá a base de você compreender. Uhum. Porque não adianta decorar. Eu penso assim, você compreende o que você está estudando, aí você fica mais fácil. Quando você lê uma questão, você fala, ai, eu sei mais ou menos. Você consegue decifrar a questão porque você entendeu sobre o PDF e as aulas ao vivo. E aí eu anotava os resuminhos, eu fazia os meus e colocava post-it na parede, colocava no banheiro. Onde eram os espaços que eu caminhava, eu ia pregando. Era desse jeito. E aí, 30 minutos antes de começar a trabalhar. E depois do meu horário de trabalho, eu tinha que estudar para a faculdade. E aí, depois que eu estudava para a faculdade, eu ainda tirava 1 hora antes de dormir para poder ver as aulas ao vivo e depois voltar no meu PDF, meu resumo que eu fiz e na leitura do PDF. Só que eu não conseguia acompanhar certinho porque cada Sim. dia era uma loucura, eu estava muito cansado. Mas todos os dias eu sempre tirava 30 minutos, eu sabia que eu tinha que tirar antes de começar a trabalhar, porque era assim que meu cérebro começou a funcionar. Uhum. E depois, logo depois, gente, eu tô falando muito Não, rápido. tá lindo, pode continuar, pode estar, tá super acessível. Isso. E aí começou, era na pandemia, e logo voltou do home office, eu tava em home office. E tinha que voltar. E eu trabalhava, eu tinha que ir para uma outra cidade muito, muito longe. Hoje eu tô em Vespasiano. Eu quero mais de 6 horas daqui. E aí eu fui. Então eu fiquei um período sem estudar. Só que no meu horário de almoço, onde eu trabalhava, era 1 hora certinho. Gente, eu deixava todas as minhas marmitas no trabalho. E aí eu dava o horário, eu saía, ia pra salinha e eu estudava 1 hora certinho. Era almoçando e estudando. Interessante. E aí foi. E eu comia e estudando, comia e estudando. Pra mim funcionou. Não sei se pra alguém vai funcionar. Mas eu comecei, porque eu precisava daquilo. E eu não achava doloroso o meu horário de almoço ser para estudo. E como eu não trabalhava nos sábados, o meu sábado, eu não falava assim, eu não penso, eu não pensava e nem penso agora. Tô perdendo meu sábado estudando, eu tô abdicando do meu sábado. Não. Para mim, estudar no sábado era assim, maravilhoso, porque eu coloquei na minha cabeça, é um evento e eu quero mudar onde eu estou. Sim. Então, eu tenho até um Fusquinha, gente, peraí. Que aí, esse Fusquinha, eu olho para ele todos os dias e eu tô assim, eu sei onde eu tô e agora eu sei para onde eu quero chegar. Então, eu olho para ele e falo, eu sei que eu tenho as ferramentas para chegar nesse espaço. E eu sei que eu vou chegar. Por quê? Eu estou batalhando para isso. E eu consegui a aprovação. E eu lembro que quando eu fiz a prova, gente, eu saí chorando. Eu chorei muito no dia, eu fiquei muito mal, porque o Instituto CPI foi a minha primeira prova para o concurso também na área educacional. Sim. Tudo assim para mim foi primeiro, né? É, E aí a prova estava muito complicada mesmo, muito difícil. Eu lembro até que eu conversei com você, não foi, prova? Que eu falei assim, eu acho que eu não fui bem, porque eu tava difícil. E aí depois que saiu, aí depois eu fiquei mentalizando, eu preciso de ser classificada. Uhum. Não importa qual, eu preciso ser classificada. E eu fui mentalizando e olhava. Quando saiu minha classificação, eu não fui uma das primeiras. Eu estava entre as 150. Nossa, foi uma alegria imensa. Foi mesmo. Porque com menos de 3 meses de estudo, e eu ainda na correria, eu ainda não tinha me formado. E aí eu tô assim, fui classificada. Aí eu mandei mensagem pra prova, fui classificada. Agora a gente vai torcer pra poder vir a nomeação. E foi, quando foi no feriado, dia 21 de abril, não esqueça essa data. Meu nome estava lá como é. E aí, quando eu vi, falei assim, eu tava classificada, agora eu vi, gente, eu sou nomeada. E aí foi muito rápido. Só que eu já tava me organizando. Porque eu fui classificada, eu organizei toda a minha documentação. Porque eu tinha certeza que eu ia ser nomeada, que é o que aconteceu. Mas eu penso muito, eu não estaria onde eu estou hoje se não fosse o PPC. Por quê? Eu
não tinha ferramentas para estudar, eu não sabia como estudar, porque até então eu estava na graduação. Uhum, E a graduação não te dá a base para isso. Pelo menos para mim também não me deu, né? uhum. E hoje eu olho, e quando eu cheguei na escola, no meu primeiro dia de trabalho, eu estava assim, ansiosa e tal, mas eu não estava com medo, porque o PPC também te dá essa bagagem Uhum. de propriedade de chegar e conversar com a coordenadora tranquilamente, porque o PPC te dá a oportunidade de saber o que você vai fazer na escola, qual é o papel da coordenação e como que tem que ser. Então, quando a coordenadora Coisa mais linda isso. isso, a coordenadora foi conversar comigo sobre um determinado assunto, e quando vocês estiverem lá, que eu espero todos vão estar lá na escola, vocês vão ter que passar por algumas situações. E aí eu percebi que eu não estava certa, por conta que eu fui lá e revisitei todos os meus PDFs e falei assim, não. E eu lembro de várias falas da Maria sobre como que é o papel da coordenação, porque ela foi coordenadora durante muito tempo. E aí eu, com total propriedade e firmeza na minha fala, Coisa eu linda, consegui viu? conversar. Isso, tranquilamente, porque eu sabia o que eu estava fazendo, como que era, o que eu fazia para chegar até onde eu estou e o papel que a gente tem que desempenhar. Então, o PPC foi muito, assim, para mim, além de ser importante, é necessário para mim também nas minhas aulas, não só porque nos meus planos, mas para eu entender de LDB, do papel do coordenador, para eu entender a estrutura e o funcionamento da escola. Então, o PPC vai além de ter passado no concurso. Se você quer área educacional mesmo, você vai ter o PPC, você vai ficar ali, ó. Eu renovei o meu, mesmo eu sendo aprovada, eu renovei. E vou renovar assim que vencer final do ano, Eu porque eu concluí, você preciso. estava na turma anterior, né? Você entrou bem antes, renovou antes, em outubro do ano passado, Isso. sem expectativa nem de concurso, né? Pois é, porque eu sei que vai ter o concurso do Estado, mas eu olhei e falei assim, não, ainda não é o que eu quero, porque eu tô nesse momento agora, as minhas expectativas são outras. Porque eu lembro, eu já até comecei, a minha expectativa agora é Ai, mestrado. que coisa Então, linda! Vocês me matam de orgulho, isso. gente. É, porque o PPC ele vai te abrir um leque, porque o curso de pedagogia é maravilhoso, é um leque gigante, mas o PPC vai te dando ferramentas de se encontrar. Igual eu me encontro, eu sei que eu não sou da educação infantil. Eu fui me permitindo descobrir isso. Eu sou do Fundamental 1, que é o que eu gosto e onde que eu tô. Eu dou aula hoje pro primeiro ano. Só que agora eu sei que É fundamental, né? isso, aí eu dou aula em duas turmas de primeiro ano, para Que... criança de 6 anos. Uhum, Só que agora eu sei também onde eu quero chegar, que eu quero um pouco mais. Agora eu sei, agora eu iniciei também, eu já me matriculei. Gente, o PPC também vai te dando isso tudo, tá? Eu me matriculei para psicopedagogia, então eu já vou fazer minha pós também. uhum, Porque só o curso de pedagogia em si, eu acho que ainda para mim eu preciso de mais para ser melhor do que eu sou agora. uhum. E aí eu vou caminhando nessa. Então, a minha expectativa pós-PPC é mestrado, que é o que. Ah, entra lá nisso depois, se você puder. Eu quero que você já olhe o meu projetinho, tá? Porque é assim, gente, já vai, vocês matriculam e depois você já vai cobrando, vai pedindo mais coisas, porque o PPC ela vai te cobrando mais coisas e você também vai querendo mais. E para mim foi isso. Hoje eu vejo que eu quero muito mais e o PPC ainda me dá essa seguridade, me dá essas ferramentas para eu poder descobrir mais coisas e a gente Uhum. quando vocês entrarem, vocês vão descobrir, é uma coisa maravilhosa. Porque você começa a estudar e não quer parar, você descobre, gente, a LDB é assim. E a gente achava que era um bicho de sete cabeças, tem que decorar todas as. Não Não tem. tem. A gente tem que entender. Quando compreende o universo, fica fácil de entender. Aí você fala assim, fala sobre isso, essa lei. Não quer dizer que você tem que saber um númerozinho certinho, exato, assim. Exatamente. Pra mim, assim, hoje meu cabelo tá até mais lindo por conta, né? PPC tá aí, você fica uma pessoa mais. A gente se sente mais bonita, porque você fica nessa de estudar, estudar e querer mais pra gente. Exatamente. Eu penso muito nisso, assim. Vou destacar algumas coisas da sua fala. Primeiro, que muitas Tá. pessoas acham que quem escolhe a docência é porque sobrou. Aquilo que sobra. Você está vendo de um curso que é elitizado. Então, assim, as pessoas normalmente acham isso. Assim, é a minha briga. Eu escolho a educação. Eu escolho permanecer na educação. Eu poderia fazer várias outras coisas, assim, mas a educação é igual você falou. Olha, eu estava ali no curso X, estava quase acabando esse curso, mas minha identidade não é isso. E aí a gente precisa sair desse lugar. Eu falo assim, nós professores não somos vítimas da sociedade. A gente faz a escolha, a gente entende o que é precário, o que não é, né? Mas é sobre escolhas. Então você escolheu a educação. Não pela ausência de capacidade, igual muitas pessoas querem dizer. Porque muitas pessoas acham isso. Ah, não passou em nada, vai ser professora. Não é algo tão simples assim. A docência é algo muito sério.
A gente não entrega os filhos da gente para qualquer pessoa educar. Então, a educação é algo muito importante. Eu fico muito feliz de ouvir isso de você, Kate, assim, porque, de fato, quando eu pensei no PPC, eu não pensei apenas passar em concurso. É natural, as pessoas vão passar em um concurso porque está muito objetivo, né? Eu venho de um lugar de fala de quem pensa esses processos, mas ouvir você dizer, olha, eu sei conversar com a coordenadora e eu sei me portar na escola, isso me enche de orgulho, porque é isso, assim, sabe? Essa segurança da gente chegar e ouvir e saber se posicionar é maravilhoso, assim, que bom. E que bom que o mestrado com possibilidade também. Por quê? A gente constrói uma carreira na educação. Hoje você está na básica, amanhã você pode estar no superior, dando aula para algumas professoras, que é o que eu faço aqui hoje. A diferença é que eu não faço na universidade. Eu resolvi escolher o digital para fazer isso, né? E assim, que bom que você está nessa vibe. A gente vai passar aí, né? Tem vários mestrados para sair aí, que são mestrados que eu indico, o profissional aqui da FAI, o da UENG, que são processos assim, totalmente claros, bons, assim, legais, saudáveis de fazer. Então, eu fico muito feliz de ouvir isso, né? Então, foi o seu primeiro concurso, então não teve nenhum dilema, né? Que você chegou formando e passou. Não teve aquela luta, um sofrimento, assim, né? Não, e assim, e eu ainda tô, sabe, meio assim, fico pensando, falei, gente, assim, eu sou muito grata pelas todas as oportunidades que eu tive, porque eu tive a oportunidade de fazer começar uma faculdade, pública, eu pude trocar, eu tive essa oportunidade de trocar, de saber o que eu queria, e assim também a oportunidade de descobrir o PPC, foi minha irmã que me indicou ainda, ela que mandou, e eu poder fazer o primeiro concurso meu, sem ter formado ainda, e ter passado, assim, um dos primeiros, né? Porque eu sei que vai vir Outros. outros, mas nesse, assim, foi muito importante para mim, porque era assim, eu me vi estudando e tendo, e eu sei o desafio de muita gente, porque trabalhar com uma hora só de almoço, mas os meus, então, eu não trabalhava no sábado, então para mim também facilitou isso. E aí foi tudo fluindo. Mas assim, no primeiro concurso, né, da área educacional, que não é uma área fácil, por mais que tenha assim, o pessoal pode, né, tem muito isso. Ai, e eu já escutei isso. Ai, que a pedagoga vai aprender a cortar EVA. Gente, eu nem sei Nem cortar eu. EVA. Eu não sei. Não Eu tem não nada na sei. escola, E gente. Não não sei. tem, não tem nada a ver. Eu não sei fazer essas coisas muito coloridas, igual eles pensam. Ah, essas brincadeiras. Não é. A gente tá lá para poder ensinar, ajudar a formar um cidadão que não é fácil, Não é fácil. descobrir métodos, né? São métodos que tem que descobrir, porque a gente trabalha o desenvolvimento humano de cada criança. Cada uma é diferente. E o curso de pedagogia te dá muito isso, de você tá ali muito ligado com a psicologia, que Exato. é muito difícil. É um curso complexo, se a gente for falar. Eu sou suspeita, porque eu não Complexo. sou nada com a pedagogia. As pessoas realmente constroem. Primeiro, assim, o nosso curso, pelo menos aqui do FMG, é 3 anos só de base para você compreender a sociedade. Você vai estudar filosofia, sociologia, um monte de coisa, depois você chega na metodologia. Então, isso é senso comum demais. Achar que a gente só vai cortar EVA. A pedagogia é algo muito mais amplo de entender a sociedade, esse processo todo. E, de fato, a gente precisa desconstruir isso, né? Porque por isso que eu falo, as pessoas não devem falar por a gente, porque quem conhece, né, todo o processo somos nós que estamos lá vivendo, que escolhemos a docência como profissão, mesmo entendendo todas as mazelas. Assim, de fato, você passou no concurso concorrido, né? A PBH é o desejo de muita gente, porque tem boas condições de trabalho. Eu fiquei na rede acho, quase 10 anos, na mesma escola, muito feliz, por sinal. Foi minha escolha até eu traçar, né, mestrado, sonhar com a docência no ensino superior. A PBH foi minha escolha, justamente por ser, era também o meu sonho de consumo, né? E, assim, eu acho que de dica que você já passou pra gente, Kate, o horário de almoço que eu não recomendava, agora eu vou passar a recomendar, para quem não tem tempo nenhum. De fato, se você imprime um PDF, se você é mais tranquilo, você consegue ter ali uma hora de almoço, almoçar e ainda ter esse tempo de estudo, né? E aí é muito interessante. E se você já trabalhava 8 horas, que você falou, transitava e ainda conseguiu de primeira passar na educação no concurso novo. Não é qualquer concurso, né? Tem isso da educação, a gente não precisa passar as primeiras colocações. É óbvio que quem passa as primeiras colocações, ótimo, né? Brilhou, excelente. Mas a educação permite a gente classificar e esperar o momento certo, que é até esperar você se formar, né? Inclusive. Isso, e outra, assim, e é uma coisa que no início eu me cobrava, e eu tô assim, eu não tô sendo suficiente, porque eu não tô conseguindo estudar as 2 horas seguidas. Mas aí depois eu comecei a ser grata pelo meu processo, porque era o que eu podia ser naquele momento. Muito. Então, o que eu podia ser naquele momento? Se era 30 minutos, mas bem estudado, bem estruturado. E os PDFs são maravilhosos, assim, dá para entender. Porque no curso de pedagogia,
você estuda muita coisa, só que você não se prepara para um concurso público, pelo menos no meu curso onde Exato. eu estudei. Não se prepara. E aí, quando você encontra um projeto, eu nem falo assim comprar, não, é um investimento. Eu sempre olho tudo isso na minha carreira, se eu adquiro um livro, qualquer coisa, eu já falo, um investimento, Exato. o meu investimento. É isso. Então, o investimento que eu escolhi, e eu na dúvida ainda quando eu iria investir em mim, eu perguntei, mãe, o que a senhora acha? Ela, você já comprou? Já investiu em você? Então, não, o que você está esperando? Vai fechar as vagas. Minha mãe é a maior incentivadora, ela e minha irmã. E aí eu fui investir em mim. E eu não tinha o dinheiro nisso, gente. Eu só tinha o dinheiro pro caderno. Foi o que eu comprei primeiro o caderno. Aí assim que caiu meu pagamento, a primeira coisa que eu fiz, investi em mim. E fui lá, investi em mim. E aí eu ficava, nossa, eu não tô sendo Uhum. suficiente, não tá, eu não vou conseguir. Aí eu tô assim, ué, que bobeira. Se eu tenho todas as ferramentas possíveis. E o cérebro é muito esperto, né? Ele É. consegue modificar muito rápido para aquilo que você quer. E assim, e a gente estuda isso na pedagogia. Então, peraí, cérebro, eu me reprogramei. Porque eu tinha um horário de trabalho e estudava à noite. Aí eu pensei, vou me reprogramar porque eu tenho que encaixar o meu futuro Claro. brilhante. E aí eu encaixei. E aí eu encaixava 30 minutos antes de começar, uma hora do meu horário de almoço, e eu intercalava. Eu não conseguia estudar todas as noites, porque eu também estava no processo de já na finalização do meu curso. E aí era cansativo, porque estudar, assim, é cansativo quando a gente É trabalha. um Só que não trabalho. tem que ser. Isso, é um trabalho. Só que eu pensava, não é doloroso, porque como que vai ser doloroso? Algo que eu estou investindo em mim, algo que eu quero buscar. Então, eu sabia que eu queria, nesse momento, o concurso da PBH, que foi concorridíssimo, uma banca, assim, dificílima, muito difícil as questões. Não estavam umas questões, assim, nossa, fácil entendimento. Não. E não era questão de pegar dinheiro, era muito difícil mesmo a argumentação da banca. Uhum. E aí eu pensei, o que que eu vou arrumar aqui agora? Aí eu fiquei bem calma, respirei fundo, porque também na hora da prova a gente dá muito nervoso, né? A gente fica Uhum. com medo de não ser o suficiente. E eu pensei, mas eu me preparei para isso. Então, assim, eu ficava muito tranquila e eu tentava me acalmar, porque não tinha outra pessoa para fazer isso naquele momento. E assim, eu tenho as ferramentas necessárias. Eu estudei, eu tinha um cronograma, que vem o cronograma, eu imprimi e eu olhava. Aí eu olhava para o cronograma e falei assim, ó, isso aqui não tá legal, eu ainda não tô boa nisso. E eu voltava. Então, tinha disciplinas que a gente tem que ficar mais tempo. Então, tá tudo bem, tem que se Tá. permitir nisso mesmo. De não correr e falar assim, não, vou acabar tudo e fazer um estudo que não é legal. Então, eu falo por mim, eu estudei menos tempo, eu estudei 3 meses, nem chegou a 3 meses completo, porque a prova era em fevereiro. E final de ano, Natal, Ano Novo, e aí a gente acaba que não estuda direito. Uhum. Mas mesmo assim, eu tirava. Eu lembro que antes do evento do Natal, eu fiquei estudando na parte da manhã, porque era o meu momento. Então, quando eu ia estudar, e assim, e eu me organizava no final de semana, eu tomava banho, eu vestia uma roupa confortável, porque era um evento, eu sempre coloquei na minha cabeça. Estudar para esse concurso vai ser um evento, assim como eu Gente, que também coisa. penso agora. Fica maravilhosa. E isso, porque aí você já sabe, já tem em mente, esse espaço, esse horário, eu não posso ser perturbado. Eu também não posso parar para olhar o WhatsApp. É o meu momento. Uhum. E por isso, eu ainda estudo o PPC. Eu volto, eu tenho apostilas impressas, eu revisito a LDB, porque eu fiquei presa na LDB, gente, eu tô tão apaixonada. Eu não quero dizer. E eu volto na LDB direto, eu tô assim, nossa, que isso. E na BNCC também, que é incrível. São PDFs que eu sempre fico revisitando, porque eu também quero estar segura na hora que eu tô na minha sala de aula, com os meus alunos e com as minhas atividades preparadas. Porque quando eu peço assim a coordenadora para dar uma, porque eu entrei agora, porque eu também penso onde eu posso melhorar. Todo dia eu penso isso. Para ela poder dar uma olhada e ver como que tá, se tá legal. Eu sempre revisito os meus PDFs, porque eu também quero estar e passar responsabilidade. Eu quero passar que eu tô segura do que eu tô fazendo. Porque a gente vai para a escola assim e não pense só porque é primeiro dia, primeira vez que eu tô lecionando. E para mim também é a primeira vez que eu tô indo dar aula assim na educação infantil, na educação Fundamental. fundamental, né? Isso. E aí, porque o PPC também te dá isso. Você consegue até preparar a aula. Lá não tá te ensinando a preparar, mas você consegue porque você tem conhecimento, você tem propriedade do que tá vendo. E para mim isso foi muito importante, porque hoje, é sério, na minha primeira semana, eu entrei na escola um dia, no outro dia eu já tinha que ir para a sala de aula. E eu fui segura, e eu fui Pois com não as é. minhas lá, com a minha parte. Você não sabe Isso, a minha. isso. Porque eu fiz o curso pensando nisso. Porque eu sempre tive isso, assim, sabe? A primeira escola que eu trabalhei tinha 17 turmas e era o fim do mundo, literalmente. Eu descrevia como o encontro com a miséria humana no seu mais alto grau.
nunca fui infeliz, né? Eu coordenava essas 17 turmas e a única coisa que eu tinha era isso que você tá falando, uma segurança. Eu sabia o que eu estava fazendo ali. Quando você fala isso, você traduz para mim a essência do que eu desejei, do que eu pensei. É além de passar em um concurso público. É chegar lá e entender isso, que é o lugar da gente, que tá tudo bem, inclusive errar. Né? Inclusive errar, se permitir, ressignificar, melhorar. Que coisa mais linda, Kate. Tô encantada. Ai, que bom, porque eu fui. E eu ainda liguei pra minha mãe. Falei assim, mãe, meu primeiro dia. Aí ela, você tá nervosa? Aí eu falei assim, eu tô ansiosa, mas eu tô tranquila. Por quê? Eu sei o que eu tô fazendo. Uhum. Eu sei porque eu tive as ferramentas necessárias e precisas, ou fundamental, para eu poder estar conseguindo dar as aulas hoje. Hoje eu vou para a escola como se eu tivesse, assim, já anos-luz, sabendo que eu preciso melhorar todo dia um pouco. Mas eu sei do que eu estou fazendo e o que o PC conseguiu me proporcionar. Por isso que eu, assim, eu até falei para a Prof, que foi assim, caiu na hora exata para mim. Ela chegou num momento muito importante, porque se eu fosse estudar por mim sozinha, eu não iria conseguir. Isso eu tenho claro, assim, que eu não ia conseguir, porque eu não tinha, assim, uma metodologia, Uhum. um cronograma para poder seguir, um horário para poder me organizar. E o PPC te proporciona tudo isso. E não precisa preocupar, eu tenho que estudar tudo assim rápido naquele tempo. Não tem. Eu falo isso por mim, porque eu não estudei acompanhando a turma toda, porque eu entrei bem depois. Depois. E isso, as aulas ao vivo já estavam rolando. E aí eu fui passo a passo. Tinha uns que eu garrava, tinha que voltar. E eu não passava para outro sem terminar aquele módulo. Porque eu sabia que eu estava devendo para mim Sim, mesmo. E eu tô assim, não, eu não consigo passar. Porque um módulo encaixa no outro. Se exato. você está estudando não é porque você consegue seguir. E aí depois também a redação. Nossa, foi assim. Encaixou Certinho. certinho, porque tinha redação também. E a prof acertou os temas. Então, eu estudei também, foi só no PPC, não teve um material a mais que eu falei assim, peguei por fora, ou eu ouvi outro da internet, ou pedi ajuda a alguém. Foi tudo certinho, segui o cronograma. Tanto é que a nota da minha redação me ajudou a subir na colocação, Uhum. para eu poder estar entre as 150. E eu falo também, eu não passei nas primeiras, mas eu também fui muito grata pelo meu processo Uhum. de ter passado, de ter classificado, porque eu também pude escolher uma escola boa. Sim. E uma escola boa e próxima da minha residência. A escola que eu estou é maravilhosa. E eu pude escolher também não estando nas primeiras colocações. Então Sim. também tem esse momento para também não ficar tão mal, ai, não passei nas primeiras colocações, ou só fui classificado. Ser classificado já, assim, já é uma vitória, eu penso. Você classificou, você não foi um dos que não passaram, porque você tem chance. Você foi classificado, você tem oportunidade. Isso. Você mandou uma mensagem falando que seu coração estava quente, que você tinha, mas seu coração estava quentinho. Foi esse o termo que você usou, que você já estava grata Isso. com a sua classificação. Você me mandou uma mensagem falando isso. Eu já estou grata com a classificação e tal. Porque de fato é uma conquista. Você chegar, tá terminando a sua graduação, você já passar num concurso que é muito concorrido, que é esperado de muita gente. Tem gente que espera esses anos todos pelo concurso do BH. Eu tenho alunas aqui assim, nem todo mundo conseguiu passar, evidentemente, por vários fatores, né? Aí entra o emocional, uma série de coisas. Eu acho que você soube lidar com suas emoções, que é isso, espera aí. Eu não consigo 2 horas, mas eu consigo 30 minutos de manhã e consigo na hora do almoço e tá tudo bem se um dia não deu certo como eu imaginava. Acho que você soube lidar com essas emoções, né? É, porque não foi fácil. Não, mas teve dias que eu chorei, tá? Eu até esqueci de contar esse ponto. Porque a gente não consegue tudo. Você quer, assim. E eu tava, assim, tanto querendo esse concurso, meu coração tava querendo muito, assim. É, eu pensava, nossa, tô formando agora, tá saindo um concurso, vou tentar, não só por tentar. Eu já mentalizei, eu quero esse concurso, eu preciso desse concurso nesse momento. Então, eu foquei todas assim, tudo que eu tinha de poder estudar, e eu tô assim, vai ser assim, eu vou estudar de acordo, eu posso. Ai, vou fazer a prova, por mais que eu tô assim, ai, eu não vou estudar o suficiente, eu vou fazer a prova. Eu sempre mentalizei isso. E eu fui tranquila, mas tinha dias que eu chorava, porque o processo Não é não é fácil. fácil. Não é que estudar seja difícil, é lidar com as nossas emoções, os nossos sentimentos. Não foi fácil assim para mim também, porque eu também estava formando e aí eu tinha que dar conta. E aí eu tô assim, nossa, eu preciso estudar para isso, mas eu queria estudar para o PPC. Então tinha noites que eu ia sem estudar para a faculdade, sem estudar para o PPC. Mas aí no outro dia eu pensava, não posso. E também não pensava assim, não perdi um dia, não é perder um dia. Era o que eu podia ser naquele momento. E a gente também tem que ser grato com essas emoções, como que era. Eu tô falando, gente, honestamente, como que foi meu processo assim. Então eu me abraçava mesmo, porque se eu não fizesse isso, lógico que eu teria minha mãe, outras pessoas.
Mas eu queria eu mesma me abraçar e eu mesma sentir o que eu podia dar de continuidade, o que eu podia nos meus estudos. Então, quando você tem em mente aonde quer chegar, eu acho que facilita. Por quê? Tinha o concurso da PBH, mas eu sabia que eu queria chegar. O meu era na área da educação, isso eu tenho bem assim nítido para mim. Uhum. E eu sabia que eu queria chegar e lecionar. E aí eu pensei, então eu tenho as ferramentas, eu vou trabalhar arduamente para isso. E aí tem uma frase muito bonita, de Paulo Freire, que ele fala assim, que a alegria, ela não chega apenas no encontro do achado. Tem todo aquele processo, que é o processo da busca. Quando a gente tem nitidez, assim, e você traça, não, eu quero isso, então eu quero esse concurso. Você já tem que ser feliz por você saber o que que Exato. você quer e caminhar. E, né, e o PPC me proporcionou isso. Ele me ajudou a entender até que eu não queria educação infantil. Isso eu descobri também no PPC. E também, de acordo, eu fazendo na minha graduação, Hum. nos meus estágios. Mas no PPC eu tive, foi muito assim, virar uma chavinha. Assim, sei, é uma área Sim, maravilhosa, mas não é minha identidade. é. É o meu Porém, caso. a gente, É o meu né? caso, que eu cito muito isso também, porque eu já coordenei creche, já coordenei fundamentais, séries iniciais lá da educação infantil, mas não é minha praia. Eu gosto de ser mais independente, assim, das crianças mais independentes. E na educação infantil, a gente, coordenador principalmente, que eu sempre fui coordenadora, você fica basicamente sem função. Por quê? Porque as professoras fazem tudo, porque são umas pessoas, assim, maravilhosas, que adoram as crianças. E aí, isso é interessante demais você pontuar também. Você foi se descobrindo que não era a educação infantil e você fez a escolha certa, já foi fundamental, né? Foi fundamental. E assim, no meu primeiro dia, aí eles já falaram, olha, tem uma turma do primeiro ano. Ou você pode, eu poderia ser a referência de turma, ou eu poderia passar por estudos integrados. Outra coisa, que até então eu também estou me descobrindo. Estudos integrados é a minha praia. Eu penso assim, em transitar em sala e não ficar a semana toda com a mesma turma. Também tem isso, que a gente vai se descobrindo, que é outra coisa muito legal. Mas deixa eu ver o que mais que eu posso lembrar do PPC. Os resuminhos, eu acho que faz muita diferença. Você mesmo traduzir o que você tá de conhecimento, traduzir para o que você faz sentido para você de entendimento. Sim. Facilita muito. Eu fazia muito post-it, eu faço isso muito até agora, até hoje. E aí eu vou colocando o que faz sentido para mim. E isso me ajudou muito, porque tinha algumas questões que eu olhava e eu tô assim, o que é isso? E aí eu teve um momento na hora da prova que eu tô assim, eu tava muito cansada, porque essa é uma prova cansativa. Cansativa. Aí isso achei muito cansativo. Aí eu fechava os olhos e revisitava alguns PDFs, aí eu revisitava alguns resuminhos, e aí consegue. E realmente eu consegui, assim, eu acho que, assim, como as outras professoras também conseguiu, igual, não é fácil, mas é possível, é muito possível, assim. Só com o PPC, só com a minha graduação, eu sei que não era possível, mas com o PPC eu consegui. E eu indico mesmo, e eu vou querer o PPC ainda durante muito tempo, porque tem mais concursos que virão e que eu sei que é o que vai me dar base para poder continuar, assim. E o mestrado. Na verdade, E o o mestrado agora, que mestrado é a tá minha expectativa. pronto, só falta gravar. Só que como tá nesse boom de trabalho aí, né, tem professoras que já estão tentando mestrado agora. Principalmente, teve uma que foi em primeiro lugar, que passou agora aqui na UFMG e passou no Ministério Público. E aí, então, ela já está correndo com o mestrado, porque aqui na UFMG, a gente entra já com 52% de aumento. Quando você toma posse, já tem esse aumento. Então, o mestrado é urgente para a pessoa, né? Então, ela já até tentou agora, dois, tentou o Cefet e o ENG, estamos esperando aqui o profissional aqui para ver se consegue. Então, eu acho que essas perspectivas mesmo, acho que você já está no lugar certo, você vai experienciar aí esse tempo aí da educação, que eu acho que a experiência pode ser que fique por muito tempo, eu fiquei 10 anos mais ou menos, pode ser que dure menos, né? E tá tudo certo, né? As nossas experiências, nossas vivências, você vai que abraçar, né? Abraçar tudo isso, essas experiências, essas lutas, né? De trabalhar, estudar. Mas é muito legal o que você fala, assim. Você falou que você poderia escolher entre assumir uma sala e ser referência de uma turma. E aí, como é que é isso? Assim? Como é que tá no PBH isso hoje? É porque às vezes assim, porque como eu cheguei, tinha uma professora que ela ia sair de licença, então ela é referência da turma. E tinha uma outra que ficava como de estudos integrados, que você leciona uma vez na semana, e aí você vai fazendo outras atividades na escola. Vamos supor, você substitui professor, e você atua em duas turmas, pode ser turmas do mesmo ano ou turmas de anos diferentes, que é ciências, história, geografia e educação física. Isso, para mim,
assim, eu me identifico transitando nesse espaço da escola, assim, de Então, poder estar em um outro ano, você tá só, ou com os dois. E outra coisa, e assim, e me identificar quando eu gosto de assim, de uns perrenguezinhos, sabe? De minha cabeça quebrar pra eu ser. Então, uma criança de 6 anos, todo dia você vai ter alguma coisa, algum problema, assim, não um problema que eu falo assim, ai, nossa, não tem como resolver. Mas algo que você vai pensar, o que que eu posso melhorar? Onde que eu posso contribuir? Ou o que que o meu curso me permite, né? O que que eu estudei me permite de utilizar ou de criar um novo método, ou de observar e perceber que nós podemos, como pedagogos, criar métodos diferentes ou só seguir algum e ir transitando, porque cada criança desenvolve diferente. Então, todos os dias, numa sala de 21 crianças, você vai ter um problema diferente ou alguns problemas diferentes que você vai ter que sentar com a coordenação. E eu acho isso incrível, porque eu quero sentar com a coordenação sempre para poder falar sobre isso e poder estar segura e sentar bem lindamente, assim, igual a prof, e poder discutir, assim, gracinha, gente. tranquilamente, com propriedade de Coisa palavras. linda. Porque isso também me permitiu. Hoje, assim, eu vou para a escola, assim, e eu chego na escola e é com muita propriedade. Lógico que eu ainda estou estudando, tenho muita coisa para descobrir ainda, para melhorar. Mas a gente chega lá na escola e fala, eu sei o que é esse espaço, eu sei o que fazer nesse espaço, eu sei me posicionar. Não estou falando assim em questão de arrogância, não é isso. Sim, Mas você saber se posicionar e saber o papel de cada um e saber como que funciona a instituição, porque o curso nos permite isso, né? De saber conhecer a instituição toda, o Estado, como que a verba chega, como pedir uma verba. É muito legal. E saber isso, ou você chega lá, até sua autoestima já melhora, porque você vai pronta, sabendo que você vai buscar mais. Mas não assim, já muito tímida, ou muito para trás, ou tentar se diminuir. Não, o PPC me permite, e me permitiu isso desde o meu primeiro dia. Eu chegar na escola tranquilamente, sabendo o que eu preciso fazer, o que eu posso fazer, e também, assim, não chegar tanto, ai, com medo de falar alguma coisa ou pisar em ovos. Não. É muito legal isso também. Você chega, porque que coisa mais linda. chegar chegar num trabalho e você ter segurança de fazer e exercer a sua profissão, ou é muito satisfatório, assim. Aí, tanto é que no meu primeiro dia eu chorei, assim, de emoção, tá, gente? Assim, não foi por nada assim. Eu chorei porque eu escolhi, eu tracei o meu caminho e eu vi sendo realizado. Até no meu dia da posse, tava tranquilo, assinei, termo bem bonitinho lá. Mas aí, quando eu fui pra escola e eu fui pra sala de aula e eu olhei para cada aluno, assim, e eu fiquei pensando, eu consegui. E foi muito bonito, assim, todo esse processo que eu tracei. Lógico que é o que eu falo, assim, talvez, assim, o meu processo de estudo e as oportunidades que eu tive, assim, de não trabalhar no sábado, de à noite eu estar mais tranquila também para estudar, no meu horário de almoço era muito tranquilo. E, assim, nem sempre vai ser igual para todo mundo, mas é só o quê? Que a minha história possa, assim, também é, outras pessoas perceberem que é possível. Eu não tinha conhecimento nenhum, assim, de concurso, era o primeiro, eu já fiz processos seletivos de ensino médio, que é totalmente diferente para um concurso público, e você tá e chegar lá e conseguir e saber que só ser classificado já te coloca assim muito à frente de muitos candidatos que não puderam nem estar onde nós estamos assim. E é bonito, o processo assim do PPC é um investimento bonito, é um investimento em você, é um investimento em mim, e que eu penso assim, e eu descobri esse investimento na hora certa, no momento certo, e que é todo mundo assim possa ter a oportunidade de se investir mesmo, e de ter um momento de pensar, deixa eu me acolher, talvez não é agora, mas pode ser depois. Exatamente. Deixa eu, né, saber que esse lugar vai chegar, mas tenha que saber onde que chegar. Eu penso muito nisso. Você Exatamente. traça e descobre as ferramentas, e aí fica mais fácil para poder ir. Ô, prof, não chora, não é Não, esse não é, momento, não, né? é gripe mesmo, não é de emoção, não, gente. Nesse momento, eu tô tão gripada, gente, tão gripada, que eu até fiz teste de Covid hoje. Eu até choro nas aulas mesmo, né? Mas eu fiz até teste de Covid, porque tá, minha garganta, meus olhos, minha voz, tudo fanha. Tá terrível. Mas não é, nesse momento não é as emoções. Eu fico muito emocionada de ver você falar. Tem aula que eu saio chorando, assim, né? Mas hoje não é. É muita, muita, muita gripe, que eu tô com os olhos lacrimejando, com a garganta doendo, mas tô conseguindo prestar atenção em tudo que você tá dizendo aí, que faz muito sentido, assim, sabe? A docência, de chegar com segurança, se colocar nessa instituição, saber que a gente não tá ali pedindo favor, nós somos profissionais da educação, né? E aí, então, faz muito sentido isso.
pra gente que é da docência, que é o lugar que eu luto, assim. Eu nunca me senti menor por ser professora. Eu sempre fui aluna número 1 da minha turma. Eu poderia ter feito, assim, tentei direito um tempo. Basicamente, parei no 7º período de psicologia agora, mas não porque a docência não faz sentido. A docência faz muito sentido pra mim, sabe? E aí é isso que eu penso, assim. Eu não aceito que as pessoas falam sobre ser professora. Não é aquilo que nos sobra. É uma escolha profissional, sabe? E aí isso que você traz é muito bonito. Assim, eu sei que eu atingi meu objetivo, porque cada experiência que as professoras trazem aqui é nova. Por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar das professoras que vieram aqui sobre o que significa um conhecimento na sala de aula, de como que eu me posiciono. Assim, isso que você fala era o meu objetivo, de fazer alguém chegar com segurança. Porque eu sempre tive isso. Eu nunca tive medo, assim. Hoje, aqui na escola de engenharia, eu não tenho o menor medo de conversar com os doutores lá, que nem é minha área, porque fala, meu lugar de fala é meu. A educação, ser pedagogo e tal, é o meu lugar de fala. E aí eu posso não entender nada lá da questão da engenharia, daquilo que é técnico, mas eu entendo de metodologia de ensino. Eu entendo do que é dar uma aula, eu sei o que é a metodologia que funciona, né? Então, assim, é isso, assim, quando você traduz isso, eu sei que eu consegui. Mas não tô chorando de emoção ainda, mas eu choro de vez em quando. É gripe mesmo que tá, assim, terrível, terrível, terrível. Graças a Deus que não era Covid, que eu celebrei, gente. Eu falei assim, não é possível. Vou pegar Covid de novo, já era a terceira vez, mas não era. Mas, enfim, que bom te ouvir. Tô muito feliz, assim, de saber que fez sentido. Espero muito te encontrar aí nas próximas turmas de mestrado. Muito mesmo. Porque eu acho que é só o começo. É só o começo, viu? De uma grande trajetória, de uma trajetória bonita. E tá tudo bem se depois o fundamental não fizer mais sentido, porque eu transitei muito, assim, por vários lugares. Assim, eu nunca fiquei só na educação escolar. Outros tipos de educação também sempre fez muito sentido para mim, outros espaços fora da educação, né? Então, eu acho que vale muito, muito, muito a pena esse esforço, acolher isso que você tá falando. Às vezes não é o tempo da pessoa, tá tudo certo. Espera o momento, né? E aí eu acho que culminou num momento bacana para você, porque aí tem gente que vai acumulando sofrimento. Tipo, você lutou, você tirou o celular da bolsa, você conseguiu, você atingiu. E uma coisa bonita que você mostra também é isso, é saber onde que já é o seu lugar. Não é mais aquele, né? Aquele de quem tá perdida no tempo e espaço. Você sabia onde queria chegar. Então, isso é brilhante, Kate, brilhante. E essa energia sua é impressionante. A gente vai conversar com você, é uma energia positiva. Eu falei assim, isso aqui brilha. Não tem condições, o tanto que você é positivo, assim, maravilhoso. Mas eu aprendi isso muito com a minha mãe, porque nós, assim, todo mundo tem as falhas, assim, a vida, assim, não é que a vida seja difícil, eu acho que as oportunidades que não chegam para todo mundo, e assim, eu estudei escola pública o tempo todo, e eu não sou da cidade grande, tá? Eu sou de Nova Módica, uma cidade muito pequena, não tinha nem 5 mil habitantes, e eu estudava em Teoflotone, eu acho que você conhece, Pro, que você estudava em Pavão, Jura? isso mesmo. Eu estudava no UFBJM, eu fiz 4 anos de Gente economia do lá. Que céu. aí eu troquei, que aí foi que mudou. Mas assim, sou grata ao curso, porque me abriu as portas também, assim, o leque de conhecimento e de ter a oportunidade de falar, não é isso que eu quero. E de saber que eu poderia estar em outro espaço. E eu estudava lá. Que aí depois que eu fui que eu vim, né, mocinha veio pra cidade grande, é assim que eles falam, né? Que aí eu saí de lá, de Nova Módica, e estou como professora na capital, né? Como na cidade grande, assim. Mas não foi fácil, porque estudar em escola pública todo o tempo, assim, e falta muita coisa ainda. Mas eu acredito muito na escola pública, eu acredito muito no ensino público, que é o que eu quero fazer também, é poder contribuir nesses espaços, assim, porque eu sei que não foi fácil para mim, mas eu tive sempre a oportunidade de estudar, de ter todos os livros da escola, e quando eu fui fazer também faculdade. Eu tinha oportunidade de transitar da minha cidade para outra cidade, que era o quê? Era 1 hora e meia, mais ou menos. Então, eu trabalhava o dia todo e saía da minha cidade às 4h30 e chegava 1 hora da manhã. A gente chegava muito cansado no outro dia trabalhar. Mas eu não desisti, mesmo eu não gostando do curso. E eu continuava, porque eu queria estudar, eu queria estudar. E foi a minha oportunidade de estudar, era esse curso primeiro. E aí depois eu tive a oportunidade de estudar pedagogia, que eu sou apaixonada. É um curso, assim, maravilhoso, que a gente pode transitar em vários espaços, né? A gente pode não só, porque é para ser professora, que é para dar aula, para educação, não é. Você pode trabalhar em ONG, você pode trabalhar em hospital, que hoje em dia tem pedagogo em Empresa. hospital, né? Em espaços empresariais. Então, é um leque que você tem, assim, para transitar em vários espaços, assim. Exatamente. E aí que vem, que aí eu quero agora, que vai ser o meu mestrado, que não vai demorar, Não porque vai eu demorar. acredito muito. E é tão legal porque eu me identifico no Fundamental 1, porém, o meu projeto de mestrado, eu
eu estou focando na educação infantil, porque pode transitar, você pode não se identificar de trabalhar ali, mas você pode contribuir nesse espaço. Se você tem uma ideia, ou eu posso contribuir, porque eu vi que está faltando isso, ou que está precisando disso. Assim como quem está na educação infantil também pode pensar, ó, eu percebi que no fundamental está faltando e está precisando disso. Então a gente transita, a gente não fica preso em sala de aula ou só na educação fundamental ou só no infantil. Você pode transitar. Eu transitei muito, porque eu fui coordenadora de creche até coordenadora de EJA. Eu só não passei pelo ensino médio, que é, inclusive, o que o Estado prepara agora, nunca foi meu forte, assim, nem meu desejo, mas eu transitei por creche, por educação infantil, por sétimo ano, já coordenei sétimo ano. E aí, o pedagogo tem essa dimensão, que é desse saber amplo. Então, já trabalhei na assistência, né, como pedagoga social, hoje na UFMG aqui, como pedagoga da engenharia. Então, é um espaço, um trânsito muito grande. E a gente tem dificuldade de explicar isso para as pessoas, às vezes, né? Que as pessoas acham assim, eu fico cansando de explicar, aí eu não explico. Que pedagogo pensa processo educativo, sabe? E aí é muito mais amplo esse saber e a gente precisa ocupar esse lugar. Onde que eu passo, eu gosto de deixar minha marca, para deixar a marca de pedagogos aberta. Por exemplo, lá na escola, hoje, se tivesse optar na engenharia, o profissional seria pedagogos. E vai chegar mais pedagogos, assim, justamente por uma leitura que eles têm desse profissional hoje, que vai além, né? Isso que você fala, assim, de transitar e tá tudo bem. Você já tem problema de pesquisa? O que você está pensando em pesquisar na educação infantil? Então, eu estou querendo pesquisar na educação infantil, sobre da literatura infantil mesmo, assim, sobre os personagens negros para desde bebês. Por quê? Tem para o primeiro ano, tem para o fundamental 1, mas ainda não tem para bebês. E como que seria isso? Será que funciona? Então, são coisas que a gente vai se perguntando, vai se maquinando e vai anotando. Porque das relações étnicas raciais, que Uhum. falta muito ainda, porque tem a lei, só que a lei ainda falta, a lei não está completa se a gente for olhar. E eu Não, aprendi mais sobre a lei foi no PPC, tá? E não foi na graduação. É engraçado isso, né? Então, o PPC também te dá esse suporte, que é o que me deu e o que vai dar para vocês aí também, e para outras pessoas. é engraçado. A UENG tem muito espaço para isso, tá? Para pesquisar isso que você está querendo. E aí é interessante, talvez, pesquisar como que literatura apresenta para as crianças, né, a questão da educação étnico-racial. É um excelente problema de pesquisa. Tem um professor lá que chama José Eustáquio, um de aula de metodologia, que é brilhante e que dá uma pesquisada no Lattes dele lá, que pode te ajudar a isso. E aí, talvez, um caminho seria justamente entender isso. Como que essa professora, que essa legislação, como que essa literatura apresenta e contribui para a construção da identidade étnico-racial, porque fala em ser desde a infância. Só que se preocupa muito com isso. Então, é um excelente problema de pesquisa que você tem. Vai aí, porque é uma área bacana, e vá, procure na UENC, porque tem essa área lá, tem esse professor que é referência, ele é formado aqui na UFMG, dá aula lá, me deu aula de metodologia, excelente professor, José Eustáquio de Brito. E aí você já está com um problema bem bacana, tá? E aí, se você for lá no banco de teses, lá de trabalhos lá da Amped, você joga lá as questões raciais e tal, que você consegue aí já ter um projeto bacana. Tentando entender isso, e pelo que eu entendi que você falou, talvez entrar na literatura e observar, né? Como que, ou como que a Lei 10.639, ela é trabalhada na educação infantil, que é uma pergunta, que é um problema de pesquisa. Como que ela é ou não é, que pode ser também, né, uma possibilidade. Essa lei ela pode ser ou pode não ser trabalhada lá, que é o problema de pesquisa. Quando vai fazer pesquisa, a gente não chega com a resposta, a gente chega com a pergunta. Será que essa lei é trabalhada na educação infantil? Se não é por quê? É porque as professoras talvez não tiveram formação? Mas aqui, seu problema de pesquisa está excelente. Está excelente, então acho que você deve mesmo enveredar por isso, porque merece pesquisa. E aí, de fato, você transita. Quando você descobre lá na educação infantil que essa criança não teve, às vezes, né, personagens negros para ela crescer com identidade fortalecida. Isso, inclusive, vai interferir bem lá à frente em todo o processo de construção identitária. Estou apaixonada pelo programa de pesquisa. Oh, meu Deus do céu. Que estou apaixonada com isso, gente. Que gracinha. Eu vou Mas te mandar depois. Eu vou te mandar para você dar uma lida. manda que assim que passar esse furacão eu dou uma olhada e muito interessante mesmo. Eu tenho certeza que vai ter grande entrada lá na Wake. Por ser algo que eu já vi meus colegas pesquisarem, algo parecido nesse sentido e pela relevância da temática. Isso é uma relevância e fica tranquilo você justificar o seu problema de pesquisa, né? Por que isso é relevante? Primeiro, porque tem uma legislação que obriga. Segundo, porque nós ainda temos muitas questões de racismo. Então, essa área que você está indo aí, pode ir que vai dar bom. Vai dar bom isso aí que você quer pesquisar, tá?
Aí, viu, até tutoria, viu, gente? O PPC ainda te dá tutoria de mestrado, assim, ao vivo, tá? É óbvio você ver que coisa bacana, né? Te dá Sabe, meu dicas. objeto, meu sonho agora é entrar e ajudar as pessoas a fazer isso no ao vivo, de trocar umas figurinhas assim, por quê? Isso de ir mapeando e descobrindo o problema de pesquisa, e eu transito muito bem para esses temas da educação. Então, é um dos meus projetos, né? É fazer isso. Assim. Você consegue fazer isso no ao vivo, você abre outras pessoas quando você faz isso e vai descobrindo pesquisa. Então, em breve, quando eu tiver um programa aqui do mestrado pronto, quando eu respirar, gente, eu tô tão cansada esses dias de tanta energia, que só Jesus na causa, faltando energia. Mas eu tô apaixonada, Kate. Apaixonada com o seu projeto e acho mesmo que vai dar bom. Já passou agora as inscrições, você não vai fazer desse mais não, né? Porque parece que já findou. É para o próximo ano. É porque o da UENG eu acho que já finalizou e o meu ainda não tá prontinho, mas tem o Promestre, até porque é bom a gente divulgar a informação. Tem o Promestre, né, da UFMG, que é para quem já tá na área. Uhum. Isso. É agora em julho ou Juro, agosto, se eu não me engano. E o acadêmico também, que é muito parecido. Acho que o Promestre sai primeiro e depois tem o acadêmico. exatamente. Eu, assim, com esse seu tema, eu prefiro acadêmico, mas é identidade minha, porque a pesquisa tá na essência. O mestrado profissional hoje não é um impedimento para nada. Eu tenho colegas que estão no profissional, por exemplo, fez profissional na FAI e que já estão no doutorado. Por exemplo, que eu tinha essa preocupação da pessoa às vezes fazer um mestrado profissional e não conseguir depois ir para o doutorado. Só que eu já tenho colegas que já conseguiu fazer isso, né? De sair aí do acadêmico e entrar no doutorado. É uma excelente oportunidade. Eu sempre torço, Kate, para ir com uma pesquisa dessa lá para o acadêmico, porque eu acho que de pesquisa, mas de fato também você daria um excelente produto. Porque você poderia gerar aí como produto aqui do acadêmico justamente um plano de como se trabalha essas questões, né? Você poderia pensar em uma formação docente. Para trabalhar, né? Porque no caso do mestrado profissional, você precisa apresentar um produto. A UFMG tem um pouco de pesquisa e tem que apresentar esse produto, que poderia ser uma formação, por exemplo, de ajudar esses professores a construir aí alguma forma de trabalhar essa metodologia, dessa questão da cultura da identidade negra na educação infantil. Então, vale a pena tentar sim. Agora, acho que é julho que sai o profissional, aí dá tempo. E não é tão exigente igual o acadêmico. É bem menos exigente, na verdade. O Promestre, né? É bem menos É, esse, pro- É para. esse Tá, então, só para confirmar aqui, prof. Então, no caso, ele não é impedimento que dá para continuar o doutorado, Não, né? Não não tem. mais. Ah, ótimo. Não mais. Porque Não. tinha esse Ah, preconceito, ótimo. essa questão, porque quando você faz o mestrado profissional, a ideia é que você seja ali, aprimore você como profissional. Porém, o que a gente está Uhum. vendo hoje, aqui, pelo menos da UFMG, e o mestrado aqui da UFMG, as pós são extremamente seletistas, excludentes, a maioria, no sentido assim, só pega gente, né, que está lá, que tem essa questão da pesquisa já. Eu tenho visto se desconstruir, porque eu tenho um colega que fez mestrado profissional e está no doutorado na Fafiche. Então, ele conseguiu, ele pesquisou inclusão, inclusive, e está hoje no doutorado. Então, não tem sido mais impedimento. Então, dá para você seguir depois, fazer o doutorado tranquilamente. Eu achei essa temática linda para pesquisar lá no acadêmico, mas se vier o profissional, já está de bom tamanho. A gente vai aproveitando as oportunidades que tem, Que porque vocês têm as ferramentas de busca de pesquisa, então é, vamos aproveitar, né? Se dá para escrever em mais de um, vamos escrever em mais de um. Quer dizer, exatamente. assim, nesse momento, né? Eu não sei como é que vai ser depois, mas é o que as expectativas, né? Você perguntou antes qual que eram as expectativas. Então, nesse momento, agora que eu já sou concursada, né? Então, a minha expectativa agora é um mestrado, porque onde que eu possa melhorar e contribuir na educação pública? Porque eu pensei, estudei, eu cheguei a atingir o meu objetivo. Para esse momento, eu atingi meu objetivo que está concursada. E isso faz muita diferença na vida de uma pessoa, porque você se sente. Ah, não é só porque você está concursada, eu tô segura. Porque se a gente também não estiver feliz no que está fazendo, não adianta. Porque eu também tinha uma carreira muito bonita que eu poderia continuar como bancária e eu percebi que não era. Gente, que exemplo. E aí eu isso, e aí eu peguei e tive a oportunidade de trocar também. Então, e aí tem que pensar nisso também, né? Assim, ó, não tá sendo aqui, mas pode ser depois, não vai ser agora, onde que eu posso melhorar? Então, se eu estou concursada hoje, eu quero contribuir com a educação pública e que essas crianças tenham mais oportunidades do que eu tive e que eu possa ser uma das professoras, assim, que possa levar para eles, assim, uma formação melhor, que eu possa dar para eles oportunidades de pensar mais, de se questionar mais. Eu vou fazer isso, porque é o que eu esperava também quando eu era menor, assim, depois mais velha, pensando, né? Então é o que eu quero mostrar para essas crianças que elas podem ir muito mais longe.
E quando eu tive a oportunidade de levar elas, assim que eu entrei, a primeira coisa que eu busquei foi onde é o laboratório de ciências, porque não tinha isso na minha época. Sim. A primeira coisa que eu fiz foi organizar e levei eles no laboratório de ciências. Para isso foi o máximo, assim. Todo mundo saiu de lá querendo ser cientista, que é uma coisa bacana. Você já pensa, pô, hoje minha aula foi legal, então as crianças já começaram a se questionar e pensar no que podem ser. E aí eu penso, no que eu posso melhorar hoje, o que eu posso melhorar amanhã, como que vai ser isso, o processo para as crianças. Que vai chegar um momento, se eu ver também que eu não consigo contribuir da melhor maneira possível nesse espaço, então eu vou procurar um outro espaço que eu possa contribuir da melhor maneira possível. Eu também, eu penso mesmo, então não sei se eu, né, é uma empolgação de professora iniciada, não. Eu quero ser uma professora muito bacana, eu quero ser uma professora boa, não quero ser aquela professora, nossa, professora boazinha, maravilhosa, não é isso. Eu quero ser uma professora que eu vou fazer esses alunos a pensarem. Mas se eu ver que eu não consigo atingir esse objetivo, eu vou ter que trocar de espaço, então eu vou ter que me reinventar de outra maneira. Mas até então, é isso. Então, eu vou buscando essas ferramentas. Que é legal também a gente escutar relato de outras professoras e de outras pessoas que fizeram o curso igual da Lu, da Janaína, que o processo delas foram diferente, né? Uhum. Assim como também para o meu é diferente, o que cada um que está aí vai ser diferente também, mas que vai chegar. Eu acredito muito nisso, que se a gente pode ter a oportunidade de incentivar alguém, de ser gentil com essa pessoa e de dizer que assim, eu consegui por conta das oportunidades que eu tive, e se essa e que vocês também vão conseguir da maneira que vocês vão construindo isso, mas as ferramentas têm. Então, aí eu não consigo imprimir. Eu também, às vezes, eu não consegui imprimir os PDFs todos. Gente, é sério, eu fiz uma coisa. E pode ser que até errado, se eu for pensar. Eu imprimi alguns no meu trabalho, mas tinha tanto material lá que eu pensava, não vai fazer falta para essa empresa. Então, alguns PDFs eu imprimi na empresa mesmo. E aí eu começava a riscar, mas aí outros eu não conseguia, era estudando mesmo ali, era Uhum. no computador. E aí eu usava marcador de texto, voltava, cansa um pouquinho, mas você sabe que você tem. Então, eu tenho todos os materiais, eu tenho todos porque eu salvei as pastinhas. Mas a diferença de ter as aulas, de estar ali ouvindo naquele horário, naquele dia, eu acredito que faz muita diferença. Para mim fez Engraçado. muita Isso diferença, parece porque ser uma constante. Eu falei que muitos professores tinham essa opção de salvar o material. Mas, assim, eu até já levei isso para os meus mentores e eu falei assim, gente, as professoras compram o meu curso de novo. E é uma coisa impressionante, assim, porque quem participa quer ficar. E eu falei assim, eu preciso falar com outras professoras, além das professoras de Minas, e o meu público, basicamente, assim, vocês que entraram comigo, continuam comigo, isso é lindo, né? Mas é uma coisa, assim, que eu preciso pensar. E as pessoas racham de rir. Assim, nossa, você tá eu falei, não, a gente precisa melhorar como chegar em outros professores, mas as professoras que estão comigo. E eu acho isso muito legal, né? E eu espero muito te encontrar aí no mestrado, Kate. Em breve a gente pode me mandar seu projeto, que eu vou dar uma olhada. Acho que vale a pena você tentar agora sim esse profissional e ver a vida que segue, né? Eu te agradeço muito, assim, por esse tempo. Assim, gente, desculpa, porque hoje eu tô detonada mesmo, detonada com gripe. Muito obrigada pelas suas palavras, assim, eu acho que eu atingi meu objetivo, assim. E você falou que cada uma professora tem uma visão diferente. E aí, hoje você me trouxe uma visão totalmente diferente, que é o enxergar na escola, né? Porque normalmente as professoras trazem isso, assim, durante esse processo. Você vai além, você fala, olha, eu cheguei assim, eu tenho confiança e tal, tal. E eu falo muito isso nas aulas. E eu, assim, pra mim, Kate, essas suas palavras hoje seriam até para chorar, mas não de gripe mesmo, sabe? São lindas essas palavras. Acho que eu me realizo muito, muito, muito com isso. Valeu a pena, assim, todo o empenho que o PPC tem me tirado, gente, muito tempo, muita energia. Muito, foi 3 anos aí que eu tô nessa luta para completar e para fazer tudo. Agora que eu devo dar uma parada, porque eu já entendi que já aprova muita gente em outros lugares, né? Inclusive em outros lugares. E eu te desejo muito sucesso nessa trajetória. Eu moro a 1 hora e pouco de Teoflotone, Pavão, Minas Gerais. Então, o Teoflotone pra gente lá é igual Belo Horizonte, é capital, lá em Pavão. Então, era a capital, né? Que ia lá no mercado, baixar tudo. Lá na minha cidade também, para ter o Plotone era é um evento, gente. Para poder comprar farinha, né? Comprar farinha, comprar carne de sol também. É mais ou menos isso, assim. exatamente, é um evento para Teoflotone. Então, se der da mais cidade grande do que eu ainda. E você vem pra cá tem quanto tempo? Eu vim pra cá, tem o quê? Um ano? 1 ano ou 2 anos. Porque antes de vir pra cá, eu fui pra Recente. Mariana. Isso. Foi tudo. Eu tô falando, tá tudo muito recente pra mim. Porque eu estava trabalhando em Mariana. Eu trabalhava, eu saí, eu estava estudando no PPC, isso, e aí eu tive que ir para uma outra cidade. E de lá eu fui transferida para Mariana. E aí de Mariana, que aí eu vi, eu fiquei um tempo e eu percebi que já deu também aquele espaço, não era mais, não tinha como eu contribuir mais do que eu podia. E eu também não queria mais contribuir naquele espaço. Então eu pensei, vou sair. E aí eu saí segura, eu saí do meu emprego segura que eu ia ser chamada para a prefeitura. Eu sabia da minha classificação, mas eu não sabia assim
quando ia ser. E aí eu saí, sabe, e sentindo no meu coração quentinho que eu ia ser chamada. E aí passou 5 meses, eu fui chamada realmente. Então eu gastei, né, meu seguro todo, mas sabendo que eu, né, e aí eu fui chamada. E Gente, eu tô foi isso que chocada. aconteceu. Essa parte eu não sabia. Você tá vindo lá de Teoflotone pra cá e saiu de outro lugar. Gente do céu. É Foi isso. radical, assim, né? De transitar, eu transitei Mas é porque eu penso muito nisso, me permitir. Se eu tenho a oportunidade de ir conhecer e falar assim, não, eu quero. E aí eu iria. E aí eu sempre me dando oportunidades, assim. Surge oportunidades, eu pego. Se eu vejo que faz sentido pra mim, que eu sou muito igual a própria aí, viu, gente? Se faz sentido, eu vou. Mas aí se tem um momento que eu vejo que não faz sentido, eu não posso contribuir. Eu não quero fazer um trabalho assim, meia boca, ou falar assim, ah, eu vou continuar porque tá bom, eu ganho bem. E os empregos que eu estava, eu ganhava bem. E eu pensava, não, não é. Não que a PBH você não ganha bem, mas é claro que ainda a gente não tá, Muito mais que a gente não recebe o seja, né? piso. E merece. É, mas ainda é isso. Só que eu ainda também tem outro. Eu optei também em não fazer dobra, que é pegar 2 cargos, porque já me ofereceram. Eu posso. Assim que você entra, você pode. Porque eu prefiro fazer algo muito bom agora, durante 4 horas e meia, e depois eu ainda estudar para o PPC, porque é o que eu penso ainda mais futuro, outros cargos como pedagoga na UFMG, porque agora eu sei que tem esses espaços, né? E aí tenho também no Ministério Público, tem vários outros espaços, assim. E que dá para transitar. Então a gente não precisa só ficar preocupada em focar só na área da educação, só como professora, porque o PPC também te abre isso. Você pode ir, opa, tem um concurso legal aqui, porque você tem conhecimento, você vai, porque não muda. Não vai mudar a BNCC toda, não vai Exatamente. mudar a metodologia agora, ou não vai mudar aquilo. Só você ser firme e estudando de acordo, igual eu falei. Se é só 30 minutinhos, vai os 30 minutinhos. 30 minutos para mim fez muita diferença. Me colocou onde eu tô hoje. E é o que também vai me colocar, às vezes eu não consigo estudar ainda não consegui me organizar para estudar do jeito que eu quero. Mas tá tudo bem, porque eu ainda tô uma professora iniciante, eu ainda tô me aprendendo a preparar aulas e como que vai ser. E muda. Às vezes você tá na sala de aula, você preparou uma aula, só que de repente você tem que mudar. Não, você não consegue dar aquela aula, você vai ter que mudar, mas também sem preparação não vai ser legal. Você vai preparada com conhecimento, sabendo que você pode mudar. Mas quando a gente tem ferramenta, conhecimento e preparação, ou a gente vai longe, a gente brilha, cada um brilha, e brilha da melhor maneira que pode e se abraça dessa forma. Eu me abraço todo dia pensando nisso. Às vezes eu saio e falo assim, ó, essa aula poderia ter sido melhor, mas aí eu penso, mas foi o que eu podia dar naquele momento. Não tinha como eu ser mais, porque era o que eu podia dar. No outro dia eu posso tentar ser mais. E é Nossa, mais assim. linda. E eu tô levando a vida assim. Que coisa Cada... mais linda. Que papo maravilhoso, assim. É maravilhoso ouvir você. E é isso mesmo. É um processo. Ouse. Me parece que você é muito ousada. Porque quem sai lá dessas bandas do norte para ousar, minha filha, é porque tá na veia, tá no sangue. Aproveita esse tempo de meio turno que você tem mesmo para construir sua carreira, porque isso é riqueza, né? De você ter outras possibilidades, de não ocupar o tempo todo aí com outras coisas, que é isso, assim, é pensar no futuro, porque a gente às vezes pensa muito no agora, sem planejar o futuro. E você tá aí com a faca e o queijo na mão. Acho que esse mestrado, se vier agora, vai ser muito bom para você abrir mais o leque e plano de carreira, né, gente? Já aumenta o salário da PBH, aumenta o salário em outros lugares também. E me manda o seu projeto que eu vou dar uma olhada assim que eu tiver um tempinho. E o quanto antes você mandar, melhor, porque aí eu vou adequando meu horário para dar uma lidinha nele e ver se eu posso contribuir com alguma coisa. Tá bom? Ai, sim, vou mandar sim. Então. Aí eu não sei se eu consegui atingir, assim, se as respostas, se faltou alguma coisa, ou se era isso Não, é isso. mesmo, assim, em relação ao É bem PC e leve, tal. é bem light, é para Uhum. falar sobre os processos, é para ouvir história mesmo de professoras. Porque é isso, assim, de ouvir você contar, por exemplo, que fez um curso antes que não fez o menor sentido, que faz sentido ser professora. Então, esse é o objetivo aqui, é contar esse processo de aprovação, né? Uma aprovação que veio com sua garra, né? De estudar 1 hora na hora do almoço, 30 minutos de manhã. É sobre isso mesmo. Assim, muito obrigada mesmo, muita gratidão por compartilhar com a gente. Eu te vejo em breve aqui no FMG, no mestrado. Claro, vamos tomar um cafezinho juntas no RU e E tudo tudo mais. mais. Ai, que gracinha, gente. Encontrar, né? Gente, porque agora eu sou famosa, né? Tô participando de live, eu penso assim, que eu sou famosa agora, né? Vou ter que... E eu vi que teve até algumas pessoas da minha cidade que entrou, até mandou uma mensaginha aí. Então eu tô um pouco famosa, não sei se na escola eu vou estar famosa assim, mas eu vou ter que contar pra todo mundo que eu É ótimo, participei de live, né? que Tem que ótimo, contar pra gente. pessoas. É outro lugar que nós, professores, devemos ocupar, né? O digital é outro lugar que a gente precisa ocupar, porque a docência é da nossa identidade. Então, eu habito aqui com muita tranquilidade.
Então, são muitas possibilidades, assim, inclusive de pensar como que nós, professoras, podemos ocupar esses espaços no digital também. É tanta possibilidade, gente, que dá pra gente trabalhar naquilo que faz sentido pra gente. Então, É, que ninguém nem lembra de EVA, pra ter ideia. É tantos espaços e tanta coisa para poder ajudar e ensinar que, gente, EVA, assim, é o de menos na vida de uma pedagoga. É sério hoje mesmo, né? é que eu te entendo, porque eu nunca fiz nada. Eu não sei fazer um ó com copo, como dizia a professora. Eu não sei fazer um ó com copo. Eu sei atender pais, sei atender professor, sei atender alunos, sei conversar sobre autores. Mas não sei fazer um mural. Eu nunca fiz um mural na minha vida. E aí, quem fazia isso no CRAS, eu só rachava de rir, as psicólogas, porque eu não fazia nada. Não adiantava esperar de mim, porque, principalmente aqui na FMG, que é um curso extremamente acadêmico, né? Então a gente não é ensinada a fazer isso. Tá tudo bem se fizesse, para quem gosta, né? Mas não é a nossa identidade. Seus primos estão aqui te falando que você é batalhadora. E eu imagino que você, Olha, com essa trajetória aí, com essa luta, com essa garra, e é só o comecinho, tá? Eu imagino que seja muito batalhadora e que vai conseguir alçar voos aí bem grandiosos na educação, eu espero. vamos sim. Eu espero, assim, que com o que eu contei, com a minha história, com as oportunidades e o jeito, assim, o método que eu usei, que fez sentido para mim, possa contribuir com outras pessoas também. Porque eu penso assim, eu sei que tem, pode ter rapazes aí, homens, tá? Mas um espaço onde tem maior quantidade de mulheres e espaços feitos por mulheres e outras mulheres, assim, contribuindo, eu acredito muito na potência disso. Porque espaços com mulheres, uma mulher falando para outra, enaltecendo a outra, ajudando a outra, é muita potência. E não, a gente não se vê em qualquer lugar. Ainda falta muito isso de espaço. E pensar que, ai, porque curso de professora tem que ser. Não é. É de mulher para mulher. A potência que uma mulher consegue fazer com que a outra se veja melhor, consiga aumentar sua autoestima e consiga saber que é capaz. Isso, eu sou assim, eu adoro espaços assim entre mulheres. Protesto E eu fiquei muito feliz com já o aqui. convite. O projeto deve estar maravilhoso, porque a pessoa, gente, tem um discurso maravilhoso, coerente. Olha que coisa mais linda. Esse projeto Não, eu fiquei muito feliz com o convite. Assim, super feliz com o convite. Eu sabia assim, nossa, a prova, assim, eu nunca se viu assim pessoalmente. Mas é uma ligação tão legal que o PPC permite, né? De parecer que se você tá ali tranquilo, que você já conhece essa pessoa, que já saiu juntas, tomou um café juntas. Mas é que vai se afinilando, né? Essa. Não só de, ai, passar no concurso, vai para além disso. É uma coisa mesmo assim, de enaltecer outra mulher. Isso é muito bacana, é muito potente, é muito poderoso. Eu penso nisso, assim, sabe? E eu acho que você tem a manha e o discurso da pesquisa, viu? Tô achando suas leituras muito pertinentes que vai se dar bem lá no mestrado, tá? Escuta o que eu tô te falando. Pessoa do discurso, excelente, toda podada vai se dar bem no mestrado. Anota o que eu tô te falando. Vai se dar bem, artigo publicado e muito mais. Só por esse trânsito que você faz por esses lugares, por essas ideias que são poucos típicas, assim, de quem não tá lá ainda no processo, né? De quem não viveu a academia, mas estou muito feliz assim com isso e creio que a gente vai se encontrar em breve por aqui, tá bom? Ai, vamos Tem algo sim, viu, mais gente? Obrigada para pelo falar? toque. Perguntei, gente, eu peço desculpa porque hoje eu estou muito gripada mesmo, assim, muito, muito, muito. Tá terrível aqui, mas vida que segue, que é isso, porque nós somos lá do norte de Minas e lá no norte a gente se acolhe, né? Mas também a É gente desse sabe jeito. que não dá para baixar, não, gente, porque senão a gente fica lá, mora lá no interior, minha cidade tem 9.000 habitantes. Se eu tivesse ficado lá, gente, meu Deus do céu, eu não ia dar conta, não, porque minha mente voa assim, né? A 100 quilômetros por hora, então não ia dar muito bom, não. Então a gente vem na força mesmo, da vontade, igual a Kate contou aí a história dela. E eu torço muito para que faça muito sentido para vocês, que vocês se encorajem e que saia lá do norte de Minas e venha para cá ser professora da Isso FMH e mesmo, chegando com segurança na escola. isso mesmo, porque eu saí também, a minha cidade, Nova Morte, ainda tem menos habitantes que a sua. Tinha o quê? Nem 5.000 habitantes, é o quê? 3.570, algo do tipo. Você não é de Teoflotone, Isso, eu não. não, eu estudava em Teoflotone, em Nova Morte. Aí eu ia todos os dias para Teoflotone, são cento e poucos quilômetros, 101, 110, alguma coisa assim. Então eu penso, eu também não vou pensar, ai, a menina, acho que, saiu da roça do interior, pensar assim, né? E chegou na cidade grande e não tem. Não, muito pelo contrário. Porque eu sempre gostei de estudar também. Então, estudar tá no meu sangue, eu quero. Então, todas as oportunidades que eu tiver, eu vou estudar. Eu queria muito achar seu emprego para pagar a gente só para estudar, para poder, né, pensar em alternativas assim. Mas aí foi fluindo, porque eu cheguei na escola também com esse pensamento. Não é porque eu vim da onde eu vim, eu tenho muito orgulho da onde eu vim, que é o que me fez chegar até aqui, para chegar e depois tá assim, ai, quem é? Talvez não sabe as coisas. Não é isso. É muito, vai para além disso. Não é de questão assim, como eu sempre falo. Não é arrogância, não é petulância.
é de sabermos nos posicionar, porque para a pessoa olhar e falar assim, não, essa pessoa tem realmente segurança, ela sabe o que está fazendo. Para ninguém ficar lá toda hora, como diz a prof, consertar sua matriz ou chegar de surpresa na sua sala de aula. Pode chegar a hora que quiser que você falar. Eu sei o que eu estou Exatamente. fazendo, né? É bem isso. Inclusive com os estagiários na sala, o pessoal rachava de dica, eu sempre tive muita segurança com os estagiários, porque eu não tenho medo nem de errar, né? Se você está fazendo algo errado, você pode perguntar assim, nossa, mas isso está errado, né? Então, eu não sei, eu sempre recebi muito estagiário, porque eu tinha muita segurança, inclusive de dizer que às vezes eu trabalho com o método tradicional, porque tem muita gente que fala assim, nossa, professora moderna trabalha com tradicional? Trabalha. Com tradicional sem problema nenhum. Os alunos aí já adoram o método tradicional e a gente aprende que tem que respeitar, né? O que o sujeito demanda da gente muitas vezes e enfim, Kate, você tem uma trajetória maravilhosa, eu tenho certeza, e eu quero contribuir mais com essa trajetória. Me manda o seu E projeto, vai. tá? Que aí a gente se encontra em breve aqui, eu tenho certeza. Tem mais algum recado especial que você quer deixar aí para as pessoas, aquelas que vêm lá da cidade de 3 mil habitantes, que é menor do que a minha cidade ainda, gente? É mesmo, é bem menorzinho. Ah, eu acho que eu já até falei muito, né, pra não ficar assim, cansativa. Tudo que eu podia falar assim, como foi pra mim, e foi tudo verdade mesmo, eu não menti, do jeito que eu pude estudar, pra não achar, não, ficou estudando horas. Não foi, porque trabalhar assim de home office ainda 8 horas, e eu estendi, às vezes eu tinha que trabalhar até mais tarde, era do jeito que eu podia encaixar mesmo, e deu certinho, e foi. E eu acredito muito, no potencial de cada um, e eu acredito que vai ser pra cada um no momento que tem que ser usando as ferramentas certas e usando o PPC que vai dar certo. Do jeitinho que estava lá o cronograma, eu não mudei nada, eu só estudei por aquilo mesmo. É isso, eu acho. Muito obrigada mesmo, espero te encontrar em breve por aqui, tá bom? E a gente vai se falando lá, e no curso também, né, que você vai fazer outros concursos agora. Você vai fazer qual agora? Aí eu tô na dúvida se eu vou fazer o do Estado. Eu ainda tô pensando, porque ainda tem coisa que não tá fazendo Não fa- sentido. Mas aí, se não fizer agora, a gente tenta próximos. eu acho que pelo momento que você está, de fato, talvez não faça muito sentido. Nesse momento, porque até para que pegar um cargo de 8 horas agora, parece que sua prioridade não é o salário nesse momento, é uma formação, então talvez não faça sentido. Pegar um cargo de 8 horas que te limita, inclusive, para voar, né? Então, eu acho que precisa pensar mesmo e talvez não valha a pena se submeter e talvez valha a pena aqui, né? No mestrado, uma outra coisa. E quando você entra no mestrado, as portas começam a se abrir. Tutoria, essas coisas todas, né? Além do seu cargo e também de pensar em 4 horas. Gente, é riqueza você poder trabalhar 4 horas no dia e ter o resto Isso. da riqueza. É muito rico. E saber que você não precisa trabalhar no sábado, que tá tranquilo. E é assim, eu tô não, vivendo assim, no meu, eu falo mesmo, é um momento de rainha, porque eu estou concursada, podendo trabalhar 4 horas e meia, tranquilo, e eu posso escolher se eu vou trabalhar a jornada completa de 8 ou não. Nesse momento, pra mim, tá tranquilo, mesmo sabendo que vai vir um descontão aí no salário, mas tá tranquilo, porque eu sei que eu vou conseguir tranquilamente viver o que eu penso com esse valor. Mas aí depois a gente muda e revê, porque tá tudo bem eu mudar de ideia depois, mas nesse momento ficar focada só num horário mesmo, para me acostumar e ver o que que faz sentido para Ai, que mim. gracinha. Muito obrigada. A gente normalmente demora muito aqui nas lives. É um prazer ouvir vocês. A gente fica feliz de poder encontrar e ouvir essas histórias. A gente vai se falando por aí, tá bom? Obrigada a Então, todos que sim, estiveram pronto. aqui, gente. E quem tiver alguma questão, pode me chamar lá no direct. Então tá, boa noite, obrigada, viu, Prof? Imagina, é um privilégio. Você não imagina quanto. Até a próxima.